O que vai acontecer é o seguinte, existe muito mito popular sobre investir. Acho que a maioria de vocês, antes mesmo de começar a investir, ou até se tem alguém aqui que ainda não investe, né, ou está começando agora a investir, deve ter percebido que existe muito mito, né, muita coisa que você ouve por aí. Ah, investir é cassino, investir faz você perder dinheiro, investir é isso, investir é aquilo. E eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, não só dizer, mas eu quero mostrar com provas. Eu vou abrir o Google aqui na cara dura e começar a pesquisar coisas junto com vocês, para vocês entenderem por que tudo isso, a maioria, pelo menos a grande maioria das coisas é balela, tá? E principalmente para vocês terem argumentos também. Se um dia alguém for falar com vocês, você está ali numa roda de amigos e alguém fala alguma coisa que é mentira sobre investimentos, você, além de estar investindo, você vai saber argumentar com essa pessoa, tá? Vai pelo menos deixar essa pessoa meio mas sem argumento. Então, a ideia aqui é falar sobre esses mitos e mostrar para vocês o porquê que investir, na verdade, é tão seguro, tá? Por que é tão legal investir, por que eu acho que é uma das coisas, na verdade, mais seguras que você pode fazer com o seu dinheiro. É muito mais seguro que deixar o dinheiro dentro de casa, por exemplo. Bom, para participar aqui, gente, eu acabei de liberar os microfones de todos vocês. Eu peço que vocês fiquem sempre com o microfone mutado, tá? Para não vazar o áudio aí, para não atrapalhar a galera. Mas vocês já sabem, né? Se tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, quiser falar alguma coisa ou participar, o microfone está à vontade. É só você apertar o botãozinho aí de desmutar. E assim que você desmutar o microfone, você pode conversar aqui e dar a sua opinião também, tá? Eu quero que vocês participem para não ficar essa coisa chata, só o Murilo falando e tudo mais. Então vamos lá, os mitos populares de investir. Eu separei alguns que eu sei de cabeça, mas eu acho que nada é melhor do que vocês também trazerem algumas ideias que vocês ouviram ou que vocês até tenham hoje sobre investir. Quando a gente diz mito, normalmente o mito ele envolve o medo, né? Então, o mito popular do cadeirudo, o mito popular da mula sem cabeça, o mito do saci, tudo isso envolve um pouco ali daquela parte meio fantasiosa da nossa cabeça, do nosso mundo, da nossa psique, e liga de alguma forma ao medo. Então, toda vez que a gente tem algum mito popular, normalmente as pessoas elas vão nesses mitos gerando medo, porque o medo é um sentimento que ele não precisa de muita explicação. A gente sente medo e a gente não acaba não contestando o medo que a gente sente. Concordam? Às vezes você está num lugar, você ouve alguém falar, nossa, esse lugar morreu não sei quem, é assombrado. Você sente, a pessoa falou um mito, você sente um sentimento que é o medo, e ali, em 2 minutos depois, você está querendo sair dali sem nem se questionar se aquilo é verdade ou não. Então, muitas vezes, quando a gente ouve falar alguma coisa que é fantasiosa, é um mito, isso liga ou não então, ao nosso sentimento de medo, e a gente não vai ter muita explicação para aquilo, a gente só vai sentir e ficar de fora. Então, a maioria de vocês, por exemplo, deve ter tido muito medo de começar a investir. Por quê? Por que vocês tinham medo de começar a investir? Porque em algum ponto da sua vida, esse medo não nasceu, não brotou junto com você. Em algum ponto da sua vida, você deve ter ouvido uma seguinte frase: investir é arriscado, você perde dinheiro. Ou, o seu tio investia na bolsa e perdeu tudo. E por aí vai. O que essas frases geram numa pessoa desinformada? Medo. E você cresceu, talvez. Você deve ter ouvido isso ou num filme, ou numa novela, ou num jornal, ou alguém perto de você disse essas frases e você, sem entender, sem nem pesquisar o motivo, começou a ter medo de investir, né? E quando começou a investir, percebeu que não era nada disso e foi perdendo esse medo aí aos pouquinhos. Mas o principal de tudo é que antes de você tomar a atitude e começar a dar o primeiro passo, você tinha esse medo. E aí eu pergunto, né, para as pessoas, tá, você tem medo do quê? Qual que é a primeira coisa? Vamos trocar uma ideia aqui. Alguém pode desmutar o microfone aí, quem quiser, e responder minha pergunta, tá? Não vou nem chamar nome, mas alguém responde aí para mim. Qual que é o teu maior medo de quando você começou a investir? Fala aí alguém. Vamos lá, tem que ser rápido, jogo rápido, gente. Desmuta aí o primeiro que tiver na ideia na cabeça e fala. Qual que é o teu maior medo, ou foi o teu maior medo quando você começou a investir ou começou a pensar em investir? Perder todo o dinheiro. Acho que o medo mais comum é perder o dinheiro mesmo. Exatamente. É o medo número 1. Então, ó, o medo número 1 das pessoas é perder dinheiro. E a gente vai falar dele. Vamos começar por ele, né? Medo número 1, perder dinheiro. Por que vocês acham
que as pessoas acham que vão perder dinheiro investindo? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém tem alguma resposta para isso? Por que você tinha aquele medo de perder dinheiro? Eu acho que no meu caso era por falta de conhecimento. Tá, não, tudo bem. Falta de conhecimento é o que causava aquilo. Mas o medo sobre perder dinheiro, por que você achava que ia perder dinheiro? O que ia te fazer perder dinheiro ali? Ia ser alguém que ia te roubar, o negócio ia sumir do nada? Qual que era o Que o medo? negócio ia sumir do nada, que alguém ia me roubar e eu nunca mais ia ver aquilo. Certo, perfeito. Então, começamos bem. O medo irracional das pessoas, o mito número 1, é perder dinheiro investindo. E por que é praticamente impossível perder dinheiro investindo? A gente tem que analisar, antes de falar da palavra perder dinheiro, o que significa investir, né? Tem alguém com o microfone aberto, gente? Não esquece de mutar, tá? Para não ficar vazando áudio. Então, o que significa investir para começo de conversa? Bom, investir na minha concepção, tá? Não existe uma concepção certa do que é, talvez no dicionário tenha, mas a gente está falando na prática aqui. O que é investir? Investir é você pegar R$1, porque hoje você pega R$1 e daqui um ano esse R$1 vira R$10. Isso é investir, certo? Você multiplicou o seu dinheiro. Na minha concepção, investir é isso, é multiplicar dinheiro, né? Eu tenho R$100 hoje, eu quero que isso se transforme em R$1.000 daqui a um ano, sem eu fazer nada. Né? Eu não estou pegando isso aqui, fazendo brigadeiro, vendendo brigadeiro, fazendo bolo e vendendo. Não. Eu estou aplicando, investindo R$1.000 e o lugar que eu investi está trabalhando esse dinheiro para mim e esse dinheiro vai virar 1.000 lá na frente. Essa é a primeira concepção. Então tá. O nosso medo lá, número 1, é perder dinheiro. Tá. Então, agora eu sei o que é investir, é fazer meu dinheiro se multiplicar. A grande pergunta é, como esse dinheiro se multiplica? Como 100 vira 1.000? Alguém sabe responder isso? Como os seus R$100 hoje vão virar R$1.000 daqui a um ano? Vamos lá, gente. Quero todo mundo participando. Valorização da empresa. Não, valorização. Óbvio, o dinheiro valorizou, mas como ele valoriza? O que faz o 100 virar 1.000? Produção de riqueza. Oi? Alguma empresa usa isso para ter produção de riqueza e aumentar recursos. Perfeito, Renê. Perfeito. Então, quando você aplica R$100, aonde você aplicou o dinheiro, seja numa empresa, numa ação, num fundo, num imóvel, enfim, qualquer coisa, esse negócio que você aplicou o dinheiro, que vai trabalhar ele e vai fazer virar 1.000. O seu dinheiro não se multiplica porque ele é um fermento, que ele cresce sozinho, ou porque ele é bonzinho, o banco é bonzinho, o banco vai, me dá 100 que eu te devolvo 1.000. O banco, na verdade, quer te tomar dinheiro. Então, o lance é, o que faz o dinheiro crescer? Geração de riqueza. O que é geração de riqueza, gente? Trabalho, venda, crescimento. Concordam? Você tem uma empresa. Você abriu uma empresa agora. Você aplicou R$10.000 para abrir sua empresa. Sua própria empresa. O que você vai fazer esse dinheiro? Você vai lá, você montou uma sala, você comprou equipamento, você botou gente para trabalhar. Só isso basta para seus 10.000 daqui a um ano virar 100.000? Não. As pessoas precisam o quê? Trabalhar, produzir, gerar algo. Concordam? Se você simplesmente botar dinheiro na sua empresa e ninguém trabalhar, ninguém produz nada, o povo fica o dia inteiro no WhatsApp e ninguém gera valor, ninguém gera nada, não vende produto, não tem venda, não tem recebimento, o que aconteceu com seus 10.000? Foi por ralo. Você vai ter conta para pagar e nenhum dinheiro de lucro. É a mesma coisa aqui. Quando a gente aplica dinheiro em investimentos, em ações, por exemplo, em empresas, o dinheiro nosso que foi aplicado está sendo usado para aquela empresa trabalhar, produzir e gerar valor. E aquele valor que gera traz para quem é acionista um retorno. Toda geração de riqueza traz retorno. É aqui que a gente precisa parar para pensar. Toda vez que você ou alguma empresa gera algum tipo de riqueza para o mundo, seja através de serviço, seja através de produto, seja através de qualquer coisa, de uma ideia, ela traz um retorno. Para quem? Para quem é dono, para quem é acionista. E aqui começa a ficar interessante. Se você acha que o dono do Facebook é o Mark Zuckerberg, é Zuckerberg ou Zuckerberg? Não lembro como escreve certinho, mas é isso aqui. Se você acha que o Mark é o dono do Facebook, você está tremendamente enganado. Ele é um acionista maioritário. Tem bastante ações. Mas eu, Murilo, eu também sou um dos donos do Facebook, porque eu tenho ações do Facebook.
Eu sou um acionista minoritário, eu tenho pouquinhas ações, perto do que o Mark tem, que tem milhões e milhões de ações. Eu tenho, talvez, centenas de ações. Ele tem milhões e milhões de ações do Facebook. Mas toda vez que o Facebook gera riqueza, toda vez que você clica num anúncio no seu Instagram, toda vez que você compra, que você patrocina uma foto, quanto mais tempo você passa aí procrastinando seu dia no seu Instagram, mais o Facebook gera riqueza, mais dessa riqueza vai retornar para os acionistas. Volta uma parte para o Mark, volta uma parte para o Murilinho aqui também. E volta uma parte para você, que também vai ser acionista do Facebook. Entendeu? Então, é assim que funciona na prática, gente. A geração de riqueza que faz uma empresa trazer retorno para a gente investe. Voltando um pouquinho aqui em cima, né? Quando você aplica dinheiro numa empresa, agora não estou falando mais da sua própria empresa, numa outra empresa, você aplicou o dinheiro numa outra empresa. Essa empresa, vamos supor lá o Facebook, ele vai trabalhar, tá cheio de gente produzindo, tá cheio de gente gerando algo, gerando valor, gerando serviço. Isso vai dar resultados, e resultados financeiros é retorno para quem? Para todo mundo que é acionista lá. É assim que funciona uma empresa, gente. Quando você compra uma ação, isso todo mundo aqui deve estar careca de saber, mas comprar uma ação é comprar um pedaço de uma empresa. Ou melhor, em vez de usar a palavra pedaço, a gente pode usar uma participação nos resultados da empresa, certo? Vocês conseguem entender isso? Então, toda vez que você compra uma mísera ação, você tem participação nos resultados da empresa. Quando você tem 10, você tem 10 vezes mais participação nos resultados da empresa. Se você tem 100 ações, você tem 100 vezes mais participação nos resultados da empresa. E se você, ao longo da vida, investiu todo mês bonitinho, como a gente faz nosso planejamento aqui, e você tem 25 mil ações, você tem 25 mil vezes resultados daquela empresa. E se você não tem uma empresa só? E se você tem na sua carteira 30 empresas? Você tem 25 mil vezes 30 resultados de empresa. Então, só para calcular aqui, ó, você tem o equivalente a isso aqui. A 750 mil resultados de empresa, participações em empresa. É isso que vai trazer para você riqueza. Por quê? O Facebook hoje, em 2021, ele solta, dá um exemplo só, tá? Ele solta uma participação de $1 para você por ano. Por cada ação que você tem, tá? Tô dando um exemplo. Então, uma ação do Facebook me dá uma vez o resultado da empresa, certo? E que equivale hoje a $1. Mas, gente, pensa, se daqui 10 anos eu tenho lá 1.000 ações do Facebook, eu tenho 1.000 vezes o resultado da empresa do Facebook. O Facebook, você acha que ele vai ficar de 2021 até 2031 sem crescer, só dando $1 de resultado? Meu, pega a história do Facebook. Ó, vou abrir aqui, ó, para vocês, ó. Opa. Pegar aqui o código do Facebook aqui, ó. FB Stock. Aqui, pronto. Olha aqui o resultado que o Facebook trouxe nos últimos, de 2012 para cá. É um resultado crescente. Vocês conseguem ver isso? Ele está crescendo o resultado dele. Então, hoje em 2021 aqui, imagina que ele está dando $1 de resultado. Você imagina que daqui 10 anos ele vai continuar crescendo, porque ele já cresce há muito tempo. Então, daqui 10 anos, em 2031, eu vou imaginar que o Facebook vai estar dando, sei lá, $5 de resultado para cada ação que eu tenho. Então, além de, ao longo do tempo, eu querer aumentar minha quantidade de ações do Facebook, resultando numa participação muitas vezes aumentada, o próprio Facebook em si está aumentando os resultados dele, porque ele trabalha excepcionalmente bem. O cara é um bom gestor, tem os melhores programadores do mundo, está cada vez comprando mais empresas, está crescendo. Ou seja, eu ganho fazendo a minha parte, multiplicando a minha parte no Facebook, e o Facebook trabalha o meu dinheiro multiplicando o próprio rendimento dele. Lá na frente, o que você recebe? 1.000 vezes o 5. Olha que louco isso. Então, quando a gente investe, quando a gente começa a aplicar dinheiro, a gente quer isso, a gente quer aplicar numa empresa para ela produzir e crescer. Eu não quero aplicar meu dinheiro numa empresa que daqui 30 anos vai estar do mesmo tamanho. Eu quero aplicar uma empresa que hoje a empresa vale 10 bilhões de dólares, daqui 30 anos ela vai valer 200 bilhões de dólares. O que aconteceu nesse período? Ela cresceu. Se ela cresceu, o meu dinheiro aqui, ele vai fazendo o que ao longo do tempo? Ele vai crescendo. Eu comecei a aplicar aqui, quando está lá na frente, eu estou very, very rich. Certo? É assim que você ganha dinheiro.
Estou só chovendo no molhado até agora, que eu sei que a maioria já entendia, mas estou mostrando uma visão legal aqui para vocês conseguirem ver. Então, uma coisa interessante vocês viram eu mostrar qualquer exemplo aqui que foi de um mês para o outro? Não, eu citei o quê? Vários anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Por quê? As empresas levam anos para poder fazer todo esse retorno ficar maior. O Facebook não vai hoje estar dando $1 de retorno e ano que vem vai estar dando 5. É impossível ele crescer 5 vezes em um ano. Ele vai crescer ano que vem para 1,1. No outro ano, ele vai crescer para 1,2. No outro ano, pode ser que ele volte para 1, por qualquer motivo. Ele passa 2, 3 anos estagnado ali, ó. Aí no outro ano, ele se reinventa, acha um puta negócio e vai subindo. Então, é aos poucos que isso vai crescendo. Por quê? A cada ano que passa, você imagina, a empresa demora muito para ter uma ideia. Você tem lá, ideia no papel. Essa ideia no papel vira uma ideia na prática. Essa ideia na prática, você contrata uma equipe, você cria um aplicativo, esse aplicativo se torna viral. Depois que ele se torna viral, ele começa a monetizar. Depois que ele começa a monetizar, o aplicativo começa a dar lucro. Depois que ele começa a dar lucro, você começa a colher os frutos. Olha só o tempo que passou. Então, uma ideia nova hoje, deixa eu até tirar o zoom aqui, ó. Uma nova ideia hoje que está no papel vai te dar resultado daqui, sei lá, 5 anos. Por isso que tem que ter paciência quando a gente investe. Não é de um mês para o outro, de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Então, uma ideia boa hoje, ela vai te trazer muito resultado daqui a 5 anos. O Facebook comprou o YouTube lá em 2006, se eu não me engano, por 1,6 bilhão de dólares. Hoje o YouTube dá 1,6 bilhão de dólares de lucro a cada 15 dias. Mas quanto tempo se passou de 2006 para cá? Olha só, se passaram 15 anos. Então demorou 15 anos para o YouTube ser um puta negócio para o Google. E quem está investindo no Google começou depois de 10, 15 anos a ver os resultados disso. Então tudo no mundo dos investimentos é lerdo. Por quê? Depende da empresa. Como eu disse para vocês aqui, retomando o gancho, quando você investe, você está aplicando seu dinheiro num negócio. E um negócio, ele é um organismo vivo. Ele demora para crescer, é como uma árvore. Você rega todo dia para daqui 2 anos você comer a primeira jabuticaba. Certo? É assim que funciona. Então, o primeiro mito sobre perder dinheiro, por que vocês não deveriam ter medo de perder dinheiro investindo? Primeiro, pelo fato de que você está investindo aonde? Aonde você investe? Pô, eu invisto nas maiores e melhores empresas do Brasil e do mundo. Gente, eu confio muito mais numa Apple, num Facebook da vida, do que em mim mesmo, para falar a verdade. E do que em qualquer um de vocês. Eles trabalham muito melhor que a gente. Então, se for para deixar meu dinheiro na minha mão, debaixo do meu colchão aqui, onde o cachorro meu pode mijar no colchão, eu perder meu dinheiro, pode mofar minhas notas, a casa pode pegar fogo, posso ser roubado, que é o mais provável, ou qualquer uma das outras anteriores, é melhor eu deixar esse dinheiro lá na mão da Apple, né? Do Google, do Facebook, aqui no Brasil de uma empresa gigante, de um banco, de uma elétrica, etc, etc. Por quê? Essas empresas, elas estão trabalhando muito melhor do que a gente trabalha. Qual é o risco de uma empresa dessa quebrar? Tem a velha historinha da Coca-Cola no velório, né? Quem não conhece a historinha da Coca-Cola no velório? Quando você nasceu, teve Coca-Cola no primeiro almoço de domingo? Teve. Seu pai tomou Coca-Cola, sua mãe tomou Coca-Cola naquele almoço, há 20, 30 anos atrás. Quando você fez 1 aninho, tinha Coca na sua festinha? Tinha, claro. Todo mundo só tomava Coca naquela época, né? Ano passado, teve Covid, mas teve Natal. No Natal, tinha Coca na sua mesa? Claro, tinha Coca na minha mesa. Pô, quando você morrer, vai ter Coca no seu velório? Claro, vai ter Coca no seu velório. Gente, qual é o risco de ter dinheiro numa empresa dessa? Eu tenho medo de perder. Como que você vai perder? Se o seu dinheiro está aplicado na maior empresa de bebida do mundo. Você vai na África, o povo não tem água, mas tem Coca lá. Não tem como. Então, assim, o mito de perder dinheiro com investimentos, ele é só um mito. Lembrando, um mito é algo relacionado a medo. As pessoas nem entendem por que vão perder dinheiro ou acham que vão perder dinheiro. Elas só põem na cabeça que alguém disse que vai perder e pronto. Mas elas se esquecem de que, se você colocar seu dinheiro nas melhores e nos maiores,
Você não vai perder dinheiro, porque essas empresas dificilmente, quase impossivelmente vão quebrar. O que acontece com uma grande empresa? O máximo que pode acontecer numa empresa gigante é ela ser comprada e incorporada por outra empresa. Certo? É o máximo que pode acontecer. E se ela for comprada e incorporada, as suas ações, o seu dinheiro nela vai ser incorporado naquela nova empresa que é maior que ela. Então, gente, perder dinheiro com investimento não rola. Não tem como. Ah, eu tenho medo de perder tudo. Gente, para você perder todo o seu dinheiro com investimento, sabe o que precisava acontecer com as ações, por exemplo, do Facebook? O Facebook teria que literalmente quebrar, fechar as portas totalmente, assim, demitir os funcionários, devolver os prédios e tirar o site do ar. Aí sim você perderia todo o seu dinheiro. Qual a chance disso acontecer em pleno 2021? Em pleno 2030, que seja? Zero. Qual a chance da Apple chegar e falar, gente, cansamos de vender iPhone, cansamos de produzir iPhone, e a gente vai parar e fechar todas as fábricas, fechar todas as nossas centenas de Apple Stores pelo mundo e acabou. Zero. No Brasil, qual a chance de uma empresa que fornece energia elétrica para você virar e falar que amanhã não vai fornecer mais? Ela tem um contrato de 40 anos de concessão com o governo. Durante 40 anos, ela está garantida ele ganhando dela. Qual a chance? E qual a chance de entrar outra no lugar depois? Zero. Imagina uma CPFL da vida, que é a nossa companhia aqui. Qual a chance da CPFL daqui 40 anos o governo falar que não quer mais ela? Aí tem que entrar uma nova empresa e recabear tudo. É mais fácil ser comprado e o seu dinheiro está lá, ele vai crescer junto. Então, gente, perder dinheiro não existe com ações. Para perder, teria que quebrar. E para uma empresa dessa quebrar, é muito, muito difícil. Vocês concordam comigo, né? Esse é o primeiro ponto, tá? Para mostrar para vocês. O segundo ponto é, as únicas pessoas que eu sei que perderam dinheiro investindo foi quando elas não tinham planejamento e organização financeira. Elas não tinham reserva de emergência, elas simplesmente, no meio do caminho, resolveram vender suas ações com prejuízo. Isso é uma escolha totalmente da pessoa. Nenhuma ação se vende sozinha. O único jeito de você perder dinheiro é vender uma ação com prejuízo. Quem escolheu vender foi você. Então, você estava ciente de que não foi culpa dos seus investimentos que você perdeu. Você escolheu perder dinheiro. Como eu nunca perdi dinheiro nesse tempo todo? Simplesmente nunca venderam nenhuma ação com prejuízo. E eu não tenho nenhuma intenção de vender algum dia. Porque eu tenho dinheiro em reserva, tenho dinheiro para viagem, tenho dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e as minhas ações estão lá paradinhas para o meu futuro. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Perder dinheiro é um grande mito, é talvez o maior mito das pessoas, porque elas não sabem como funciona o mercado de investimento, né? Elas não sabem que talvez, aqui como mostro para vocês esse gráfico, que algumas pessoas já viram, mas é sempre legal lembrar, as ações, se a gente pegar, isso aqui é um gráfico do retorno anual real, tá? De vários investimentos famosos. Ações, renda fixa, que é bonds and bills, que é a renda fixa aqui em inglês, o ouro e o próprio dólar, que é a moeda mais famosa, standard do mundo aí. Então, esse gráfico, ele mostra desde 1800, há 200 anos atrás, até hoje aqui, ó. Qual foi o retorno obtido desses investimentos? Bom, vamos começar aqui embaixo, ó. $1 lá em 1800, ele se transformou hoje em 5 centavos de dólar. Por que acontece isso? Como que $1 vira 5 centavos de dólar? Ele perdeu 95% do valor dele por conta da inflação. Vocês sabem, né? Todo mundo aqui sabe o que é uma inflação. Se vocês não sabem, é só ir lá no curso e olhar na aula de inflação, certo? Mas a inflação é a perda de poder, é a perda nossa de poder de comprar. Então, a Coca-Cola, né? Aquele velho exemplo da inflação. Uma lata de Coca, depois eu vou caçar aqui no Google, mas uma lata de Coca custava, sei lá, R$1 há 10 anos atrás, e hoje uma lata de Coca custa R$5 no mercado. Se você for tomar em algum lugar, é 8, 9. Né? Uma PET 2 litros custava R$5 10 anos atrás, e hoje uma PET de Coca, eu nem compro tanto PET, mas deve custar uns 10, né, por aí, mais ou menos. Então, isso é inflação. Conforme passa o tempo, conforme passam os anos, o poder de compra vai diminuindo. E $1 virou 5 centavos de dólar. O ouro. Né? As pessoas, eu vejo muita gente falando que eu vou comprar ouro. Minha avó falava para comprar ouro. Gente, o ouro, ele é uma moeda de preservação, normalmente, né? Apesar de $1 em ouro, lá em 1800, ter virado $3 hoje, na verdade, hoje está mais, porque o dólar deu uma boa subida, deve estar por volta dos $5 hoje, ele demorou 200 anos para se valorizar o quê? 5 vezes. De 1 e para 5.
Então, 200 anos para ter uma valorização de 5 vezes, gente, desculpa, é ridículo. Mas por que a gente tem ouro? Porque numa guerra, você pega aqui períodos de guerra, por exemplo. Ó, peraí, deixa eu voltar aqui para vocês verem melhor. Períodos de guerra. O Marquinho, que é professor aí, ele sabe, ó, de 1970 até 1991, o que tinha rolando ali? Guerra Fria, né, mais ou menos. Foi nesse período, certo? Antes, você teve aqui, acho que aqui foi a Segunda Guerra Mundial, nesse período aqui. E aqui a Primeira Guerra Mundial. Peguei longe demais aqui. Mas você pode ver que nos momentos que o ouro se valoriza, que ele dá uma subidinha, ó, é em momentos de conflito, é em momentos de guerra, é em momentos onde a instabilidade da moeda é muito grande. Nos momentos em que o dólar mais caiu, ó, são os momentos em que o ouro subiu. Por que acontece isso? Porque a instabilidade da moeda faz o metal precioso se elevar. Então, imagina que tem uma guerra hoje e o mundo inteiro vira cinzas. Qual vai ser a moeda de troca se tudo virar cinzas? O ouro. Quem tem ouro vai conseguir comprar uma coisa de outro país, porque não vai ter mais moeda, não vai ter $1 se tudo explodir. Quem tiver ouro vai ter algum bem que vai conseguir ser trocado. Essa é a ideia, tá bom? Então, o ouro, ó, voltando aqui, lá de 1800 até hoje, $1 em ouro, ele se transformou hoje em $5 mais ou menos. Aí tem a renda fixa, bills e bonds. Bills é renda fixa de curto prazo, seria tipo o nosso Tesouro Selic, e bonds é a renda fixa de longo prazo, tipo o nosso Tesouro IPCA, certo? Também quem não está sabendo o que eu estou falando, tem tudo lá no curso para vocês. $1 em renda fixa virou $278 hoje. Beleza, se multiplicou 278 vezes. $1 em renda fixa de longo prazo, em juros longos, virou $1.500. Começa a ficar interessante, né? Então, você pode ver que existe uma bela valorização muito acima do ouro e excepcionalmente acima do dólar aqui em você investir numa renda fixa. O que é renda fixa? Dinheiro dinheiro aplicado no banco, dinheiro aplicado no tesouro e etc. A conta do Nubank, entra tudo aqui, ó, nesse tipo de investimento, que é a renda fixa, certo? Mas agora, em primeiro lugar lá em cima, absolutamente no topo, longe de qualquer outro segundo colocado, a gente tem as ações. $1 em ações lá em 1802, hoje, 200 anos depois, se transformaram em mais ou menos $930 mil. $1 se multiplicou 930 mil vezes, quase 1 milhão de vezes. E por que isso acontece especialmente com as ações? Tudo a ver com o que eu acabei de falar antes para vocês. O que é uma ação? Quando você compra uma ação, você está fazendo o quê? Aplicando numa empresa, num negócio. E esse negócio vai gerar valor, né? Gerar riqueza. E conforme esse negócio gera riqueza, vende mais, mais eles se valorizam. Então, por que as ações foram um investimento da história da humanidade que superaram todos os outros investimentos, que mais deram retorno? Por que todo mundo que é rico, milionário, bilionário, famoso, por que todo mundo tem ações, gente? Porque eles são bobos e o seu tio que te bota medo que tá certo? Não. Porque ações é geração de riqueza. Então, olha só a diferença de ações para o segundo colocado. De 1.500 para 930 mil. É gigantesco. Como vocês podem perceber, enquanto tiver gente nascendo no mundo, e a população mundial crescendo, e o consumo da humanidade crescer, os negócios, as empresas que suprem esse consumo, é eles que vão estar cada dia mais gerando riqueza. E é as ações deles que vão gerar riqueza para a gente que é acionista. Então, é assim, gente, falar de dinheiro, é impossível falar de ganho de dinheiro sem falar de ações. Por quê? É o jeito mais seguro de ganhar dinheiro. Você está aplicando o seu dinheiro nas maiores e melhores empresas do mundo, que a gente é escravo delas, a gente depende do Instagram, do Facebook hoje. Quem é que falar para mim que não é escravo de rede social, tá mentindo. Porque vocês passam o dia inteiro nesta merda, igual eu. Todo mundo aqui é escravo alienado disso. Tô mentindo? Não, né? Então, quanto mais dependente a gente é de tecnologia, de iPhone novo, e eu me incluo nessa, quanto a gente mais dependente é de diversão, saúde, porque as empresas, os hospitais são empresas também. Quando a gente mais depende dessas coisas todas, mais dinheiro as ações vão dar retorno para os seus acionistas. E aí, o que acontece se você é um acionista, você ganha dinheiro. Por isso que investir em ações é tão seguro. Perder dinheiro com ações, gente, é 1 milhão de vezes mais fácil você ganhar muito dinheiro com ações do que perder. Você só vai perder se você vender com prejuízo. Se você não vender com prejuízo
e aplicar em boas empresas, o seu dinheiro vai fazer isso aqui, ó, só crescer ao longo do tempo. E crescer é se multiplicar, não é crescer a nível poupança, que cresce 1,5% ao ano. Não, estou dizendo dinheiro se multiplicando 100 vezes, 200 vezes, dinheiro se multiplicando 1000 vezes, o que é bem comum de acontecer ao longo de 10, 15 anos investindo. Certo? Então, se um dia alguém chegar para você e falar, nossa, eu não invisto porque eu tenho medo de perder dinheiro, você sabe que enquanto houver gente no mundo consumindo, vivendo, comendo, bebendo, se divertindo, você vai estar ganhando dinheiro com ações, essa pessoa não vai perder dinheiro, ela vai ganhar dinheiro, certo? Só por curiosidade, eu já mostrei esse gráfico aqui para algumas pessoas, mas vou mostrar novamente. Se você for no próprio Google, ó, e digitar aqui, ó, população do mundo, você vai ver que ele vai te mostrar isso aqui, ó, Terra, tá vendo? Ele vai te dar a população de 2019, ainda, tá desatualizado, mas beleza. O que você consegue perceber nesse gráfico aqui de desse gráfico aqui? Você consegue perceber que ele começa lá em 1960, tá vendo aqui? Onde tinham 3 bilhões de pessoas no mundo. O que aconteceu conforme passaram os anos? Ó, 1960, 61, 62, e 3, e 4, vem. 1970, opa, 3,6 bilhões. 1980, opa, 4,4 bilhões. 1990, opa, 5,2 bilhões. E vai subindo, vai subindo. Cada ano que passa, sobe. Anos 2000, 6 bilhões de pessoas no mundo. 2010, 6,9. 2020, aqui vai até 2019, já tem 7,6. Eu chuto que hoje já está perto dos 8 bilhões de pessoas no mundo, em 2021. Pergunta, ó, fonte o próprio Banco Mundial, está no Google, tá? O próprio Google que gerou isso. Pergunta, em algum ano de 60 para cá, vocês viram a população mundial diminuir? Em algum ano? Não. Por quê? Cada ano que passa, mais gente aparece no mundo, né? Progressão aritmética aqui na parada. Uma pessoa gera duas gera 6, duas gera 4, 4 gera 8 e vai subindo, exponencialmente. E outra coisa interessante é que conforme sobe a população, olha um dado aqui bonitinho, que está aqui do lado escondido, que a gente não olhou para ele, ó. Expectativa de vida. Olha isso aqui, olha que maravilha. Qual que era a expectativa lá em 1960? 52 anos. Olha o que acontece conforme a gente vai subindo esse gráfico. Vai passando os anos. A expectativa de vida está diminuindo? Não. Está aumentando. 2019. Qual que é a expectativa de vida? Até 2018, olha lá. 72 anos. Começou há 60 anos atrás, com 50 anos, hoje está com 70 e tantos anos. E está só subindo. Por quê? Avanço tecnológico, medicina, tudo mais. Cura para doenças que antes não tinham, e etc. Então, agora vamos juntar os dois números. Ó. Além da população estar crescendo... Opa, cadê o lápis? Além da população estar crescendo, as pessoas estão vivendo mais. O que isso acarreta, gente? Que tem muito mais gente ocupando a Terra. Porque se as pessoas tivesse gente morrendo rápido, tudo bem. Mas não, tem cada vez mais pessoas e cada vez essas pessoas estão ficando mais aqui. E aí o que começa a aparecer? O que vocês fazem todo dia, além de fazer cocô, a maioria das pessoas? Né? Alguns não, né? Tem gente aqui que fica uma semana sem ir no banheiro. O que vocês fazem todo dia? Vocês comem, vocês precisam de comida, de bebida. Se tem 7 bilhões de pessoas vivendo mais, cada vez mais o mundo precisa de comida e bebida. Quem supre essa demanda de comida e bebida? A indústria. Ah, mas eu como o arroz que é plantado. Gente, o arroz vem de uma indústria que é uma empresa. A alface que você come, talvez você pode pegar do tiozinho da esquina, mas a maioria da população não pega, pega de algum lugar que vem de uma empresa. O frango que você come, ele vem de uma indústria. Ele não nasce ali no quintal do lado. Então, a gente depende do quê? De empresas para comer e beber. E não só eu e você, esses 7 bilhões aqui. Se você investe nessas empresas, quanto mais gente vive, mais gente nasce, maior é a população, mais é a demanda por comida e bebida, mais dinheiro você, acionista, vai acabar recebendo. Por quê? Maior é a geração de riqueza dessas empresas. Não é só comida e bebida. As pessoas precisam do quê também? De espaço para morar. As pessoas precisam de um canto para viver, para dormir, para acordar. E olhando para essa foto aqui bonita da Terra aqui, a Terra é finita, né? A Terra não é infinita. Na verdade, conforme as geleiras vão aí derretendo, vai tendo menos terra ainda. Não vai nascer terra do nada. Na verdade, a Terra está diminuindo. E só que está aumentando a população e as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, cada vez mais a gente tem que empilhar pessoas em prédios para caber mais gente.
Quem que constrói casa, constrói prédio? Uma empresa. Se você investe nessa empresa, quanto mais gente continuar nascendo no mundo, mais valor você vai estar recebendo, porque essa empresa está gerando riqueza, porque as pessoas precisam comprar dela esse espaço. Outra ideia, entretenimento. Pô, Facebook, né? Instagram, YouTube. As pessoas cada vez mais necessitam de entretenimento. As pessoas cada vez mais estão ficando procrastinadoras, por quê? Porque elas se perdem no entretenimento. E cada vez a gente é mais escravo disso. E quanto mais escravo disso, mais essas empresas faturam. Quanto mais elas faturam, mais retorno você como acionista tem. Então, e tem outra coisa, né? Quanto mais gente está vivendo no mundo e aumentando a expectativa de vida, o que faz a expectativa de vida aumentar? Saúde. As pessoas precisam de saúde também. Os hospitais estão cada vez maiores. Os planos cada vez mais com mais gente. Os laboratórios cada vez estão mais cheios. A medicina está cada vez mais avançada. Se você é sócio de uma empresa, se você investe numa empresa que cuida disso tudo, que cuida da saúde, você automaticamente, quanto maior for a expectativa de vida, mais você vai também ter retorno sobre isso. Então, vocês notaram que tudo, não tem nada na sua vida que não dependa de uma empresa. Até a igreja que você vai é uma empresa. Pra você ter uma noção. Tudo na nossa vida depende de uma empresa. Por que investir é arriscado, gente? Por que comprar ações dessas empresas aqui é arriscado? Se a nossa vida depende delas. Eu prefiro muito mais ter ações dela do que não ter. Porque se eu não tenho, aí sim é arriscado. Eu estou vendo tudo crescer diante dos meus olhos e eu não estou investindo, porque o meu tio disse que é arriscado. Meu tio, que mora com a minha avó, que votou no Bolsonaro e que mandou fake news por aí. Né? Então, vocês entendem como que funciona a parada? A gente tem que parar e analisar os nossos medos. A gente tem que parar e analisar os mitos que a gente fala sobre investimento antes. Primeiro mito, eu espero que todo mundo esteja satisfeito. Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada a esse primeiro mito aqui, ou algum dado que a gente trouxe, para a gente partir para o segundo mito? Ninguém. Acho que todo mundo concordou, né? Não tem nem o que perguntar. Vocês viram por A mais B que realmente a gente necessita de investimento para viver. E as pessoas que têm medo de investir é porque elas ainda não perceberam que a vida delas está na mão dessas empresas. E eu quero estar na mão de quem está cuidando do meu dinheiro bem também. Certo? Então esse é o mito número 1. Já Mythbusters aqui já acabou com ele. Vamos para o mito número 2. Qual que é a segunda coisa? Vamos lá, vou deixar vocês responderem aí. Vocês me ajudam agora, hein? Qual que é a segunda coisa, além do medo de perder dinheiro, que vocês mais tinham insegurança quando começaram a investir e que aquilo talvez fosse algo que vocês ficaram meio... que impediram vocês de começar a investir antes? Fala aí, alguém. Para mim foi não saber necessariamente em quais empresas investir e o porquê. Ótimo. Então, é o medo de não saber. Né? O segundo mito. O mito é, na verdade, eu preciso saber muito de investimentos para começar a investir. É isso que na nossa cabeça acontece. Nossa, para eu começar a investir, mas antes de eu investir, eu preciso pesquisar. Né? Gente, eu digo, porque assim, se eu abrir meu Instagram aqui, né, o que acontece ali no meu Instagram normalmente? Tem, sei lá, centenas de pessoas aqui que vão me mandar inbox todo dia. Eu recebo uns 100 inbox por dia. A maioria do meu Instagram só tem comida. Se você for rolando aqui, vocês só vão ver comida, casa e coisas assim. Todo mundo me manda mensagem dizendo assim: Murilo, me ajuda, eu quero começar a investir. Primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: você já guarda dinheiro? Aí, o brasileiro adora se entregar, né? Eu sou mal fudido, tô devendo até as cuecas. O brasileiro adora se entregar, né? Quando ele não guarda dinheiro. Quando guarda, ele fala, olha, ele tenta ser humilde. Eu guardo, tenho um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, né? Dificilmente a pessoa vai falar, não, Murilo, eu já sou uma pessoa que poupa há tantos anos, eu tenho aqui 300 mil guardados. Não. Ou a pessoa se diminui e fala que guarda um pouquinho, que não tem muita coisa, ou ela já solta a bomba falando que eu sou mó endividado do caramba, eu gasto todo o meu dinheiro, eu adoro comprar roupa, eu adoro comer no iFood, entendeu? E aí, quando eu falo, beleza, então você tem que fazer isso, esse é o caminho é você começar com conhecimento. Então, como que você vai ter conhecimento? Você vai fazer mentoria, fazer um curso, ou vai assistir X vídeos. Opa, ficou feio, né? Assistir X vídeos. Uma quantidade X de vídeos,
né? Para não ficar errado aqui. Então, você vai conseguir. Aí a pessoa, assim, a maioria responde assim, ai, então tá, eu vou continuar pesquisando e depois falo com você. Né? Aqui tá a merda de todo mundo. Talvez você um dia esteve nessa merda aqui, ó. Eu vou continuar pesquisando e depois falo com você. Troca esse falo com você, eu vou continuar pesquisando e depois dou o primeiro passo. O que acontece? A pessoa, ela não vai continuar pesquisando. É tipo, sabe aquele negócio, vamos marcar? Ah, a gente marca. Vamos ver. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Quando a pessoa fala, eu vou continuar pesquisando, depois eu dou o primeiro passo, é a mesma coisa que falar, a gente marca, vamos ver. Espera passar a pandemia, espera a vacina. É aquela coisa que vai ficar para sempre, né? Todo mundo está acostumado com isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esse é um outro mito. As pessoas acham que elas precisam, antes de dar o primeiro passo, investir, elas precisam pesquisar muito, ler muita coisa. E eu vou dizer que isso é um grande desaliado. Desaliado não existe a palavra, né? Qual que é o oposto de aliado, gente? Qual que é o oposto de aliado? Me ajuda aí. Quando a pessoa não é um aliado, ela é um inimigo. O grande inimigo, pode ser. O grande inimigo, então, de você começar a investir certo, é você achar que você tem que ficar pesquisando coisas. Não. Para começar, você precisa tomar um caminho. E o duro de pesquisar hoje na internet, se você colocar assim, ó, como começar a investir. No YouTube, vão aparecer 224 milhões de vídeos de 300 mil pessoas diferentes. E aí, uma começa assim, né? Como eu dou aquele exemplo lá do ponto A e do ponto B, né? Uma faz isso, a outra fala, não, eu acho que você devia começar aqui, depois ir para cá, subir aqui, vir aqui, vir aqui. A outra fala, não, o jeito certo de começar a investir é começar daqui e dar a volta para cá. Então, assim, só tentando exemplificar aqui para vocês, não existe um caminho certo, não existe uma regra que vai fazer você começar a investir. Você precisa começar do básico. Qual que é o básico? Começar se organizando, 2, se planejando e 3, investindo. Por isso que existe ajuda, né? Por isso que existe mentoria, por isso que existe curso, por isso que existe pessoas que encurtam esse caminho. Porque o René falou, o meu medo era, eu não sabia onde aplicar meu dinheiro, eu não sabia aonde eu deveria ir, qual empresa eu deveria comprar para poder comprar as boas empresas que nunca vão quebrar e tal. Você tem o caminho longo e o caminho curto. O caminho longo é fazendo por conta própria. É você abrir no YouTube lá e vendo 300 mil horas de vídeos e tentando traçar um racional dentro da sua cabeça de um caminho certo. Ou tem o caminho curto. O caminho curto é chegar em alguém que já vive, já faz isso e falar, me ajuda, preciso disso. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está encurtando o caminho de vocês. Eu ouso dizer que nesse tempo, por exemplo, de mentoria, o caminho de encurtação que vocês têm é de uns 2 anos, tá? Do que se você fosse tentar por conta 100% própria, sozinho. Lendo livro de 700 páginas, linguagem chata. Meu, se você vê algum influenciador indicando o livro do Graham, livro do Warren Buffett pra você ler, meu, é furada, porque é uma linguagem tão chata. É tão chato. É tipo ler Dom Casmurro, é tipo ler Memórias Póstumas, é chato pra cacete e não tem utilidade. Então, se for para você começar a imaginar qual que é a fórmula de Graham para poder investir, você está lascado, vocês nunca vão investir. E investir tem muito mais a ver com atitude de mês a mês. Vocês sabem, de orçamento mensal, fechar, sobrar dinheiro, pegar a sobra, aplicar. E é muito mais psicológico do que... qual que é a palavra? Quando a pessoa faz muitas faculdades, é muito mais psicológico no seu dia a dia, ali na prática, do que você ficar só na filosofia da coisa. Certo? Acadêmico. Então, exato, do acadêmico, perfeito. Então, é muito mais psicológico do que acadêmico, você saber muita coisa. É muito mais você saber pegar o teu orçamento, esse orçamento, fechar no mês, sobrar dinheiro, e aquela sobra de dinheiro você aplicar constantemente. Constância, né? Então, é isso. Para saber sobre investimento, gente, você não precisa de muita coisa, tá? Você só precisa saber saber onde aplicar. E para saber onde aplicar, ou você demora 2 anos descobrindo por conta própria, ou você pega uma ajuda. Então, isso é um outro mito. As pessoas acham que é muito difícil investir. Eu acho que a maioria de vocês aqui viu como é fácil, né? Quem aqui já aplicou na Passfolio viu que não gasta 3 minutos para comprar as ações lá nos Estados Unidos. Como é simples comprar. Você vai comprar na Rico, na Clear, outra corretora brasileira. É tão simples quanto também. É muito fácil chegar e comprar suas ações.
Então não tem, você não gasta 15 minutos para fazer esse trabalho. É 15 minutos que você gasta do seu dia ali investindo, de um dia no mês, né, praticamente, que é o que a maioria faz, para você ter um futuro muito melhor. Um futuro onde você está ganhando 10 mil por mês, vai estar ganhando 20 mil por mês. Porque assim, o dinheiro é um fermento que você vai todo mês colocando para poder usufruir lá na frente, tá? Então esse é um outro grande mito que a gente tem sobre investir, tá? Uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o assunto? Ou podemos passar para um próximo tópico aqui? Uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês é a importância das quedas. Né? Quero explicar para vocês por que quando tem quedas de uma ação, por que ela é uma chance muito boa da gente poder aproveitar e poder ganhar mais dinheiro lá na frente. Né? Eu bato muito frequente nesse outro mito, talvez seja o mito 3, né? Quedas são ruins. Né? Quedas das ações são ruins. Eu sou totalmente o oposto a isso. Eu acho que as quedas são maravilhosas. E, para não dizer que eu sou louco, todos os grandes ricos, famosos, bilionários aí do mercado de investimentos compartilham da mesma ideia. Que quedas são oportunidades, não ruins. Então, esse é um outro mito que as pessoas normalmente têm. Elas acham que quando uma ação cai, elas estão perdendo dinheiro, e não estão. Né? E eu vou tentar explicar isso para vocês aqui, que eu acho extremamente importante para vocês que estão começando a investir, para vocês que já investem, não desanimarem quando tiver uma queda. Porque eu vejo, às vezes eu recebo mensagem de pessoas que estão investindo há, sei lá, 3 meses, 4 meses, e não sei se o Du tá aqui, cadê o Du? Não sei se ele tá aqui na aula, mas ele mandou uma mensagem para mim uma semana, cara, tô desanimado, porque uma ação que eu tenho lá caiu bastante. Gente, vocês têm que pensar o seguinte, tudo que eu falei até agora, meio que vai se complementar agora. Lembra que eu falei no começo que investir é você aplicar seu dinheiro para uma geração de riqueza numa empresa? Pô, vamos pegar uma empresa tipo a Apple. A Apple hoje é a empresa, a maior do mundo, uma das empresas, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda que mais lucra no mundo, tá? Em termos absolutos e em termos também de quantidade, em termos de tamanho, é a maior empresa do mundo hoje. Eu sou extremamente fã da Apple por conta disso, desde 2011 eu sou fã da Apple, 2012 por aí. Não, 2011, isso, eu sou fã da Apple. Uso o iPhone desde o iPhone 3, o 3GS, enfim. A Apple, se você for colocar aqui no Google o código da Apple, ela teve momentos de queda também. Por exemplo, esse momento aqui, ó. Esse momento aqui, esse momento aqui, esse momento aqui, o momento que a gente está hoje. É a maior empresa do mundo, a empresa que nunca parou de fazer recorde de lucro e de produtos. A empresa que no longo prazo só cresce. Ó, de 91 para cá, o quanto ela cresceu. Mas ela também tem momentos de queda. Certo? E é nessas quedas que vocês mais devem aproveitar para ganhar dinheiro. Porque funciona mais ou menos assim. Tem curto, o médio e o longo prazo. Gente, o curto prazo, o que define o preço das ações no curto prazo é muito, ou na totalidade, vai 100% oferta e demanda. O que é oferta e demanda? Tiago, Escora, tá me ouvindo aí? Cadê? Aí, abre seu microfone aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é oferta e demanda. Ô Ti, é o seguinte, há 10 anos atrás, quando nós éramos, sei lá, em menos de 10 fotógrafos famosos na cidade, o preço, a procura, a oferta e a demanda de um fotógrafo era muito maior, né? Tinha muito mais gente querendo um fotógrafo famoso. Sim. Certo? Então, esse fotógrafo famoso podia cobrar caro. Concorda? Sim. Opa! Porque tinha muita gente querendo ele. 10 anos hoje, né? Hoje tá lotado. Tem fotógrafo tipo piolho na cidade, assim, tá lotado de fotógrafo. Tem o mesmo tanto de gente, mesma demanda, né? Só que tem muito fotógrafo bom até. Sim, tem bastante. O que acontece? O preço
Cai. Cai. Certo? Talvez no seu emprego seja a mesma coisa. Dá um exemplo ali com o Lucas, por exemplo. O Lucas, se o primeiro cara que abriu o primeiro CrossFit do Brasil ficou rico, provavelmente, né? Por quê? O cara que abriu o primeiro CrossFit ali, o primeiro, eu digo assim, que ficou famoso, tinha um CrossFit, né? Um CrossFit para atender todo mundo. Hoje tem um CrossFit, eu vou dizer que tem 2 CrossFit por quarteirão aqui no meu bairro, mais ou menos, né? Então, quando tinha um CrossFit para atender, cobrava, ganhava mais, porque não tinha concorrência, preço maior. Hoje, você tem 100 CrossFit, o que acontece? Tem um que vai se destacar muito, que vai cobrar caro, mas assim, a maioria ou cobra mais ou menos igual, ou fica cobrindo o preço do concorrente. Por quê? Tem muito mais oferta de CrossFit. Então, ele é obrigado a preço menor. É a mesma coisa com ações, gente. Se tem muita gente querendo comprar uma ação, o preço da ação sobe. Imagina que nossa, eu quero muito essa ação. Que delícia, eu quero essa ação. Preciso. Todo mundo resolve dizer naquele dia que precisa daquela ação. O que acontece? O preço sobe. Se chega outro dia, muita gente quer vender a ação, não gosto, não presta, cai fora, vou vender, vou pular fora. O preço cai. É oferta e demanda. É assim que funciona o preço de uma ação no dia a dia, no curto prazo. O negócio sobe se tiver muita gente querendo, o negócio cai se tiver muita gente se desfazendo. Simples assim. O problema é que o que é muita gente para você? Eu adoro analisar os entremeios das palavras aí. O que é muita gente querendo comprar? Pô, eu, você, todos nós aqui, a gente não faz cosquinha no preço de uma ação. Porque a gente não é trilhardário. Quem que põe esse negócio e faz o negócio se mexer? Grandes bancos, grandes fundos de investimento, investidores bilionários. Esses, sim, ele vai comprar uma ação, ele não compra 10 ações como a gente. Ele compra 10 milhões de ações numa tacada só. Então, ele dá o preço. E é isso que acontece, oferta e demanda. O preço sobe quando tem muita gente querendo comprar, ou um grande banco querendo comprar e comprar muita quantidade de ações. E se esse grande banco viu que já lucrou o suficiente e num dia ele resolve vender, ele está se lascando se a empresa é boa, se a empresa é ruim, ele resolve vender as ações, o preço vai cair. Então, você pega ali uma Apple da vida, que é a melhor empresa do mundo, esses momentos de queda não foram momentos porque a empresa não está lucrando, porque a empresa está perdendo para o Android. Não, a empresa não parou de crescer, de dar lucro consecutivamente de 91 para, na verdade, de 2006 para cá, que foi quando lançou o primeiro iPhone. Nunca parou de crescer. Por que teve queda, então? Porque naquele dia, naquela semana, naquele mês, tinha grandes bancos, grandes fundos, grandes bilionários vendendo as suas participações para botar um dinheiro no bolso, oferta e demanda. Então, quando uma ação cai de preço naquele dia, gente, vocês sabem que simplesmente é o fato de que tem alguém vendendo muito. Só. Né? Da mesmo jeito, quando uma ação sobe muito num dia, vocês sabem que, de fato, o que está acontecendo, tem muita gente querendo comprar essa ação naquele dia. O que isso muda para a empresa por trás daquela ação? Né? Para exemplificar. A Apple é a empresa. A APL é o código da ação da Apple na bolsa. Aqui, a empresa está em pleno crescimento constante. A ação está caindo por um mês seguido. O que muda para a empresa? Absolutamente nada. Eu invisto na Apple empresa. Vocês investem na Apple empresa, não no código dela. O código dela é simplesmente oferta e demanda naquele dia. Um banco resolveu vender um pouco por mês, esse pouco por mês que ele vende faz a ação ficar caindo o mês inteiro. Só que a empresa está em pleno crescimento. Vocês conseguem entender que isso gera um conflito na mente? O preço está caindo, mas a empresa está crescendo e dando lucro. Opa, o que eu quero então? Eu quero isso aqui, ó. Eu quero a empresa que cresce e o preço dela que caia. Por quê? Eu estou pagando mais barato num puta negócio que lá na frente, quando todo mundo perceber, puta, já caiu demais, isso aqui não vale 10, isso aqui vale 100, o preço sobe pra caramba. Entendeu? Chega uma hora que as pessoas percebem, né? A ação tá lá, custava 100, tá caindo para 95, cai para 90, cai para 88, cai para 86, cai para 82, tá 78, tá só caindo.
Mas a empresa, esse mês lucrou 1 bilhão, mês que vem lucrou 1,2 bilhão, no outro lá está lucrando 1,5 bilhão, depois subiu para 2 bilhões, aí 2,1 bilhões, e vai indo. Lá na frente está 3 bilhões de lucro. O que está acontecendo? O lucro está subindo e o preço está caindo. Eu quero, é isso aqui, meu amigo, eu quero que o circo pegue fogo, que o preço dela caia e que o lucro da empresa por trás está subindo. Na hora que as pessoas se derem conta de que ela está barata demais, essa ação faz assim, ó, só para cima. E quem está comprando aqui está rindo à toa, ganhando muito dinheiro. Entendeu? Então a gente quer isso. Todo mundo aqui vai investir numa carteira de ações que tenha isso aqui. Empresas que estão lucrando cada vez mais e ações que estão ou caindo, ou ali paradas, ou abaixo do que elas deveriam valer. Como você descobre isso? Você não vai descobrir isso. Você precisa de alguém que entende uma empresa por trás, que é o que a gente faz. Porque assim, descobrir por conta própria, você vai levar 2 anos estudando. Então, eu estou aqui para encurtar o caminho de vocês. A gente faz esse estudo para saber se o crescimento está bom e o preço está barato. Você só precisa entender que você está buscando por isso aqui. Você quer bom crescimento nas empresas que você é sócio, e você quer que uma empresa esteja mais barata do que ela realmente vale. Ela vale 100, mas ela está custando 78. É a velha promoção, né? É a analogia da promoção no shopping. Você vai comprar, dizer que é uma coisa que eu adoro comprar, frigideira da Tramontina, amo. Paixão da minha vida comprar frigideira da Tramontina. Eu fiquei velho mesmo. Então eu quero comprar uma frigideira da Tramontina, ela custa 300. Esse é o preço de custo dela. É a mesma coisa que a ação. Só que hoje ela está na promoção por 190. Inclusive, ontem eu fui comprar plantas para o meu escritório novo. Olha a que ponto chegamos. Fui comprar plantas para o meu escritório novo e eu comprei um Ficus lirata, né, que é uma planta que custa 300 conto cada muda. Só que por uma obra do destino, essa planta de 300 conto por muda ontem estava por 190. Aí eu comprei 2. É a mesma coisa com ações, gente. Uma ação que vale 300, mas que por algum acaso está mais barata, está na promoção naquele dia. É a mesma coisa aqui. Você quer isso aqui, comprar na promoção, porque você compra o dobro. E lembra que se você tiver o dobro de ações, que eu citei no começo, você tem o dobro de lucro, dinheiro no bolso. Então, comprar ações mais baratas é muito bom. E você tem que adorar os dias de queda, porque é os dias que você mais vai te fazer ganhar dinheiro. Imagina que você compra em dias de queda a vida inteira. Lá na frente, você fez o seu dinheiro se valorizar muitas vezes mais. Certo? E é isso que a gente quer. Por quê? É uma boa empresa que está sempre crescendo o lucro dela, como eu mostrei aqui, só que por algum motivo está tendo uma oferta maior de venda do que de compra. Ela está caindo de preço. Vai chegar uma hora que as pessoas vão abrir o olho, o banco vai olhar que realmente está barato e vai fazer o preço subir. Quando o preço subir, você que foi uma pessoa inteligente que comprou mais barato, acabou de ganhar uma montanha de dinheiro ao longo da vida. Faz sentido para vocês? Sentido? Entenderam por que a promoção é boa? E para fechar esse papo nosso hoje, depois eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Para quem quiser perguntar sobre qualquer coisa, para fechar essa aula nossa sobre mitos aqui, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que é principalmente aquele grande mito da casa própria e o último mito, eu acho que o mito 4, né? Isso que eu vou falar hoje, que é o que vale a pena, alugar ou comprar casa própria? Né? Alugar, na verdade, alugar ou investir o dinheiro, para ficar mais fácil. Esse é o mito 4. Gente, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui de leve para vocês. E em mais 10 minutinhos, 12, a gente acaba aqui nosso papo por hoje, para todo mundo descansar. Vamos lá, então. Vamos comparar um imóvel tradicional com um investimento num fundo imobiliário, por exemplo, que é do mesmo setor. Imóvel contra imóvel, certo? A pessoa número 1 é a pessoa que vai aplicar o dinheiro dela em imóveis tradicionais para alugar esses imóveis, como aquele velho tio, sabe aquele tio que fala que investir faz você perder dinheiro? O mesmo tio fala para você, imagina, compra uma casinha, compra um apartamentinho, e aí você vai botar esse apartamentinho para alugar. E vamos ver se vale a pena, né? Porque, pô, esse tio é tão inteligente, né? Vamos lá. Tem um toque com Excel, pronto.
Imóvel tradicional versus imóvel de um fundo imobiliário para a gente investir. Então, eu vou levantar alguns pontos aqui que vocês vão me ajudar. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente levantar é o valor total, né? O valor do bem, na verdade. Né? Então, qual é o valor do bem? Vamos definir aqui um valor de imóvel médio aí, um imóvel de 300 mil? Então tá. Tanto o imóvel quanto o fundo imobiliário vão ter o mesmo valor para comparação ser justa. 300 mil. Tá. Vamos lá. Valor inicial. Quanto que eu preciso inicialmente para comprar um imóvel ou para investir no fundo imobiliário? Bom, para eu poder comprar um imóvel e botar ele para alugar, eu preciso comprar o imóvel todo. Eu preciso dos mesmos 300 mil. Ah, Murilo, mas e se eu der uma entrada para o banco e tal? Gente, o banco vai ter pago a construtora ou o proprietário da casa que você comprou os 300 mil. Você vai pagar parcelado para o banco, mas o banco vai bater o caixa ali, o martelo. Então, não dá para ter o imóvel sem pagar por ele, é igual o carro. Você compra um carro lá parcelado, mas o carro foi pago para alguém à vista. Ou para a concessionária, ou para a pessoa que você comprou o carro. E um fundo imobiliário? Quanto custa? Qual que é o valor inicial para começar a investir em fundo imobiliário? Um bom fundo hoje, R$100. Então, bom, aqui a gente já viu que é mais barato e mais fácil. Tá mais ao poder de todo mundo aqui investir num fundo imobiliário do que no imóvel. Porque afinal você não consegue comprar um pedaço do imóvel. Você tem que vender, você tem que comprar o imóvel todo. O fundo imobiliário, não. Você começa a comprar cotas de um fundo imobiliário. Pedacinhos pequenos, como se fossem ações. Uma ação é um pedacinho de uma empresa. Uma cota é um pedacinho de um imóvel do fundo imobiliário. E a diferença é que os imóveis tradicionais é uma casinha de aluguel, um apartamentinho de aluguel. Um fundo imobiliário, gente, é um shopping center inteiro. Um não, 10 shopping centers inteiros. É um monte de prédio lá na Faria Lima, em São Paulo. É um monte de galpão comercial. É um monte de loja gigantesca. Um monte de edifício. Então, a gente já ganha nisso, na qualidade dos imóveis, né? Mas vamos continuar aqui a nossa comparação. Então, o valor do bem, 300 mil. O valor inicial aqui do fundo imobiliário é bem mais acessível para todo mundo. Dor de cabeça. Por que eu digo isso? Porque, pô, você ser dono de um imóvel que está alugado é a maior dor de cabeça do mundo. Não sei se alguém aqui tem imóveis alugados, mas sabe. Depende do inquilino pagar, depende do inquilino pagar em dia, dele pagar o IPTU, dele não deixar uma conta de água, uma conta de energia para trás. Depende de um monte de coisa. A dor de cabeça é grande. Por quê? Meu, é o tempo inteiro. Você, se ele sai, não pinta, some, você que arca com isso. Se você quiser que aquele imóvel seja vendido depois, você vai ter que reformar, porque o inquilino vai ter acabado com as gavetas, com tudo. Então, assim, é uma grande dor de cabeça. E num fundo imobiliário, tem dor de cabeça? Nenhuma. Por quê? Não é você que cuida, é um gestor que cuida para você. É uma empresa que está cuidando daquele imóvel para que ele seja bem cuidado, que ele tenha reformas constantes. Então, você acaba não tendo nenhuma, você não fica nem sabendo quem alugou, você só recebe o dinheiro na conta, né? Mas ainda assim, o meu tio está falando que comprar imóvel é melhor. Bom, vamos ver. Então, aqui, sem dor de cabeça. Próximo passo aqui, já falamos do valor inicial, da dor de cabeça. Vamos falar aqui do imposto. Porque, afinal, quando você tem um imóvel alugado, você tem que pagar imposto para o governo, de 20% lá no imposto de renda. Então, se você recebe um aluguel de R$2.000, 20% disso vai para o governo no final. Você vai ter que descontar isso aqui, porque você tem que pagar imposto. Mas e do fundo imobiliário? Tem algum imposto que incide sobre esses aluguéis? Zero. É isento de imposto. Por lei. Então, você não está burlando a lei. A lei diz que fundos imobiliários, rendimentos provenientes de fundos imobiliários, que são os aluguéis mensais que você recebe, são isentos de imposto. Então, você já está economizando 20% aqui que você daria para o governo de graça nesse período aqui. Bom, além do imposto e além da dor de cabeça, uma outra coisa muito importante para a gente se preocupar é a liquidez, né? O que é a liquidez? Todo mundo já deve saber, mas liquidez é dinheiro no bolso. Eu quero vender meu imóvel. Tive um problema lá, eu tenho que gastar, eu preciso de 50 mil para uma urgência. Pô, caí, quebrei as duas pernas, preciso comprar uma cadeira de rodas motorizada e botar uma escada motorizada aqui em casa, porque eu vou ficar 3 meses sem andar. Preciso de 50 mil reais para fazer isso. Eu tenho meu imóvel lá, aí eu vou lá, beleza. Bom, deixa eu começar a anunciar esse imóvel. Você vai lá no jornal, anuncia, põe em 50 imobiliário, anuncia. Passa um mês, ninguém aparece. Passa 2 meses, ninguém vende. Aí você abaixa de 300 para 250. Aí vem o interessado, aí o cara promete te dar o carro, o tio, a sogra, o cachorro, e ainda te parcelar isso aqui em mais 50 vezes e vai indo. Ou seja, não tem liquidez no imóvel tradicional. Por quê? Na hora de vender ele, é uma puta dor de cabeça.
Para você vender rápido, você tem que vender muito abaixo do que ele vale, você vai perder dinheiro. Além do mais, se você precisar pegar só uma parte do valor, não tem como. Você não consegue chegar lá e anunciar só a tua sala. Ó, gente, estou vendendo minha sala por 50 mil. Os quartos deixa que ainda é meu. Não existe isso. Certo? Não tem liquidez. Agora, num fundo imobiliário, ele é negociado na Bolsa de Valores, junto com ações. Qual que é a liquidez de um fundo imobiliário? Imediata. Eu tenho 300 mil em fundo imobiliário, o que eu faço? Eu ponho para vender, no outro dia o dinheiro está na minha conta. Para não dizer que no outro dia, 48 horas depois exatamente, o dinheiro está na tua conta. Então ele tem liquidez. Liquidez imediata, você consegue sacar o dinheiro rápido. E o melhor de tudo, você consegue sacar só uma parte do dinheiro. Porque você compra em cotas e vende em cotas também. Você consegue sacar esse dinheiro sem ter que abaixar o preço e sacando rápido. Próxima comparação aqui que a gente faz, que é muito comum as pessoas compararem do imóvel tradicional para um fundo imobiliário, é a rentabilidade mensal que ele vai te dar, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas tem um site, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele chama FIPZAP. Sabe a tabela FIP dos carros lá? Então, é o mesmo órgão. É a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas do Brasil. Quem faz a tabela FIP do carro é o mesmo órgão que faz a tabela FIPZAP, que é dos imóveis. Depois vocês entram aqui para dar uma pesquisada, ó. Cadê, ó? Aqui, ó, índice FIPZAP. Aqui, ó. Esse aqui. Lá no próprio site da FIP, tá? Ele vai te dar vários... Opa! Qual que é o nome disso aqui? Dados. Ele vai te dar vários dados históricos e dados reais, atuais, dos imóveis residenciais, comerciais, etc. E você, dando uma pesquisada aqui, você vai descobrir que a rentabilidade mensal de um imóvel no Brasil gira entre 0,3% ao mês a, no máximo, 0,5% ao mês. Então, se você alugar um imóvel, você vai alugar por entre 0,3% e 0,5% do valor dele, certo? Vamos pôr a média? Vamos pôr 0,4% aqui, que está entre o 0,3% e o 0,5%? Grandes centros urbanos, bairros supernobres, aluga a 0,5%. Cidades menores, casas mais simples, bairros mais simples, você vai alugar entre 0,3%, 0,35%, alguma coisa assim. Vamos pôr 0,4% aqui para ser justo, para pegar bem a média ali. E qual que é a média de um recebimento de aluguel de um fundo imobiliário? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Tem alguns fundos imobiliários que é sacanagem, que eles pagam muito, mas não vou botar os melhores aqui para não ser sacanagem. Vamos pegar um fundo médio aqui, um IRDM11 aqui, um fundo que todo mundo aqui tem em carteira. Olha quanto que ele paga ao mês. 0,92. 0,92. É mais que o dobro do que um imóvel te paga. Tem outros que pagam 1 e tanto, tem uns que pagam menos, 0,5, 0,6, 0,7. Vamos pôr uma média menor, vamos pôr só 0,8 aqui. Pegar uma média baixa, 0,8. Ainda assim, um fundo imobiliário te paga o dobro do que um imóvel tradicional te pagaria de aluguel. Muito, muito mais rentável, certo? Então, a gente já tem aqui também isso. Mas e a valorização, né? Afinal, o meu tio disse que todo imóvel se valoriza, e o meu tio é rei, ele sabe de tudo, e a gente tem que concordar que a valorização tem que ser alta. Bom, se você entrar nesse mesmo site do FIPZAP, ele vai te dar aqui, inclusive, eu fechei aqui, né? Se você for lá no FIPZAP e entrar nos indicadores de rentabilidade histórica de valorização de um imóvel, no Brasil, em média, imóveis se valorizam 56% em 30 anos, já descontado a inflação, tá? Por que tem imóvel? Mas meu tio comprou um imóvel que comprou 100 mil e hoje o imóvel vale 400 mil. Por quê? Ou ele comprou perto de um shopping, algum lugar assim que se valorizou muito, ou também teve a inflação aqui. Então, de 95 para cá, um imóvel de 100 mil se torna 400 mil só com inflação, para vocês terem uma ideia. Mas o próprio índice do governo, depois vocês entram lá para comprovar tudo isso, está dizendo que a média dos últimos 30 anos dos imóveis foi de 56% em 30 anos, tá? Não é por ano. Então, se a gente pegar a calculadora e dividir 56% por 30, está dando uma média anual de 1,86 ao ano de valorização. Isso aqui descontado a inflação, tá? Então, beleza. Um imóvel médio no Brasil se valoriza 1,86% ao ano, fora a inflação. Beleza. E um fundo imobiliário? Bom, se vocês forem pegar também a taxa histórica de valorização do IFIX, o que é o IFIX? IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Não o IFIX, o IFIX. Esse aqui. Vou jogar no Google aqui, ó. É o índice dos fundos imobiliários. A média dos fundos imobiliários se valorizaram
12% ao ano. O que você prefere? Um negócio que valoriza 1,16 ou um que valoriza 12? Então tá aqui. Mais uma aqui para o nosso ganho. E por último, né? Eu acho que o mais importante, no final das contas, é isso aqui, ó. Dinheiro no bolso. Quanto de dinheiro, de fato, eu vou pôr no meu bolso alugando o imóvel que eu comprei? Porque o meu tio disse que eu deveria alugar meus imóveis, né? Bom, vamos fazer a conta. É igual. 300 mil, que é o valor do imóvel, vezes 0,4%, que é a média que ele valoriza. 1.200, certo? Errado. E o imposto que você tem que pagar? Então, vamos descontar o imposto. 1.200 menos 20% de imposto vai dar líquido R$ 960 por mês no seu bolso. Então, você vai ter um imóvel de 300 mil, você vai botar ele para alugar, você acha que está fazendo um bom negócio, você está ganhando R$ 960 por mês, assim, líquido, de renda passiva. A questão é o seguinte, vamos continuar, depois eu finalizo aqui. E agora o imóvel do fundo imobiliário? Você tem o mesmo valor, 300 mil, aplicados a uma taxa de 0,8, só que não tem imposto, descontado já. Quanto que dá? 2.400 ao mês. Aí eu pergunto, você prefere mesmo confiar no teu tio, ganhar 960 por mês, ou prefere receber em média, sei lá, 2.400, vai, R$ 2.000 que seja ao mês? É mais do que o dobro de rendimento. Então, é um grande mito isso. As pessoas acharam que devem comprar imóveis. Gente, só compra imóvel. Existe uma regra para comprar imóvel, que é a seguinte: você só compra um imóvel em termos de valer a pena financeiramente. Eu não estou entrando aqui na questão que é meu sonho, que eu preciso, que é minha vida ter um imóvel, eu preciso, a minha família. Não, eu estou dizendo aqui financeiramente, tá? Antes que alguém me xinga. Né? Porque tem umas pessoas aqui, né, Fer, que trabalha na imobiliária, né? Tem engenheiro, que tem construtora que está aqui. Gente, estou falando única e exclusivamente financeiramente. Financeiramente, investir seu dinheiro te dá um retorno mais do que o dobro. E a gente coloca aqui assim, ó, em 30 anos depois, né? O que acontece com aquele imóvel seu? 30 anos depois. Bom, 30 anos depois, aquele seu imóvel que valorizou 56%, então, ele valia 300 mil, ele vai estar agora valendo 468 mil. De valorização descontada a inflação, sempre, tá? Beleza. Valorizou, ok. Mas e o seu fundo imobiliário? Você tinha os mesmos 300 mil, só que ele cresceu 12% ao ano. Ele cresceu 360 vezes, 360%. 300 mil mais 360%. Hoje, aquele seu fundo imobiliário, 30 anos depois, valem 1.380.000. E aí que você vê, né? A grande cagada que você fez escutando o teu tio lá atrás. Olha só isso aqui. Vale a pena comprar um imóvel, gente, financeiramente? Não. Quando vale a pena? Tá? Isso em algumas situações. Quando vale a pena comprar um imóvel? 1, se for à vista e na planta. Ou 2, se for à vista e de algum desesperado que está vendendo o imóvel dele por, sei lá, metade do preço que vale. Só nessas duas situações vale financeiramente comprar um imóvel. Se você não tem o dinheiro à vista, não compre. Se você não está comprando ele à vista de algum desesperado, não compre. Porque não vai valer a pena financeiramente. Está aqui os dados, vocês podem depois pesquisar à vontade. Está aqui para vocês. E tem uma outra coisa que eu não levei em consideração. Oi. E eu construí a casa do zero. Eu cotando os valores. Você tem o dinheiro à vista? Não. Então não compensa, ó. Entra aqui de novo, mesma coisa. Mas mesmo se eu tivesse, você acha que compensa eu construir para mim? Porque geralmente quando você compra, o cara sempre vai colocar um valor em cima, né? Não, se você tiver o dinheiro à vista, na planta é construir. Ou você constrói ou você compra de uma construtora, de uma imobiliária, em algum lugar. Na planta, à vista. É a mesma coisa. Vale a pena aqui, porque aí sim o seu imóvel vai valorizar, você vai vender ele mais caro do que você pagou. Agora, você comprar parcelado, gente, faz sentido? Não. As pessoas pegam um imóvel de 200 mil, né? Um pouquinho, um imóvel de 300 mil, elas parcelam em 360 anos, não, né? 360 meses. E aí, quanto que ela paga por mês? Uma burdoada de juros. Daqui 360 meses, ela vai ter pago por esse imóvel 700 mil.
o imóvel não vai ter valorizado isso. Ah, mas pode ser que esteja maior. Por conta da inflação, gente. A inflação é um zero à esquerda. Se um imóvel valoriza 10 mil ao ano por conta de inflação, significa que do outro lado o seu dinheiro perdeu 10 mil de poder de compra. O que ele ganha de cá, tira de cá. Então é uma valorização fake. Entendeu? Se um negócio se valoriza por conta da inflação por aqui, que é o que o imóvel acontece, a inflação está tomando de lá. O teu imóvel de 300 mil, se ele valorizar a inflação lá na frente, ele vai ter o mesmo poder de compra. Então, o que eu quero dizer é isso. Você tem que comprar um imóvel de 300 mil pagando 300 mil nele. Aí vale a pena. Você comprar um imóvel de 300 mil parcelado no banco, você não está comprando ele por 300, você está comprando por 700. Você já perdeu já perdeu 400 mil na brincadeira. Então, essa é a ideia. Certo? E outra coisa que eu não falei é o seguinte, o fundo imobiliário, gente, ele é obrigado a distribuir todo mês aluguel para os cotistas. Se você tem um fundo imobiliário, todo mês, por lei, ele vai te distribuir aluguel. Um imóvel não. Se o seu imóvel ficar 6 meses desalugado, você só está tomando lá com o IPTU, tomando com o condomínio, entendeu? Aqui não, aqui por lei todo mês vai estar alugado. Então, é muito mais vantagem. Esse é um outro mito que as pessoas têm, que elas acham que elas têm que comprar imóvel. Quando você começa a investir, começa a olhar pelo lado financeiro da coisa, você fala, eu vou comprar um imóvel quando? Quando eu tiver o dinheiro à vista para comprar na planta só. Ou quando o imóvel, ele for, tipo, sei lá, 1/5 do meu patrimônio total. Então, sei lá, você tem 5 milhões, você vai lá e compra um imóvel de 1 milhão, beleza. Ou você tem 1 milhão, você compra um imóvel de 200 mil, beleza. Aí é saudável financeiramente. Agora, você não tem nada na vida, você ainda vai lá e faz uma dívida de 300 mil, que no final você vai ter que pagar 700 mil, isso, gente, vou ser grosso, burrice? Talvez, mas é burrice das pessoas. Porque elas nunca param para fazer essa conta, elas não comparam. Por quê? Novamente, ela cai no mito. Mito é igual a medo. Ela, por não saber o que fazer, ela ouve o tio, ouve a avó, o tio quebrado e tal, ela faz isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que existe um caminho muito maior nos investimentos, que não é o caminho tradicional das coisas. Talvez vocês já tenham visto essa comparação, para muitas pessoas isso aqui foi novo, mas existem muito mito que a gente ouve e que quando a gente começa a ir numa direção contrária, todo mundo chama de louco. Aí daqui 30 anos você chama os loucos lá para morar na tua mansão, para ir morar não, né? Para ir fazer um churrasco na tua mansão, enquanto eles ainda estão esperando lá o pagamento das últimas parcelas da casinha deles. Então é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que foram 4 mitos legais que deu para explicar bem sobre eles, deu para dar aquela aliviada, todo mundo agora entende muito melhor por que é preciso, é necessário e é seguro investir, porque não precisa ter medo nenhum disso, tá? E eu vou deixar esses últimos minutinhos finais aqui para vocês fazerem perguntas. Se não tiverem perguntas, a gente aproveita para se despedir já. Ô, Murilo, só aproveitando o gancho aí do raciocínio, né, eu acho que o maior desafio é porque quem começa do zero e não tem o lugar para morar, enfim, vai ter que arcar com aluguel, né? Sim. E aí, não sei, existe alguma conta, alguma porcentagem que vale a pena você pegar e falar, não sei, tanto do que você ganha para o aluguel, porque se a gente for comparar olhando esses dois cenários, né, a gente teria o imóvel tradicional, né, você está contando com os dois começando do zero, ou eu pago direto para o fundo, ou eu pago, né, tentando conquistar o meu imóvel. Mas sem levar em consideração, eu estaria pagando um aluguel para morar, né? Acho que é aí que pega muita gente, né? De falar, eu prefiro pagar o aluguel por ser um imóvel que já é uma parte minha. Mas eu entendo que dependendo da porcentagem do tempo que você talvez ou financiou, ou foi em consórcio, enfim, que talvez valha a pena, porque você estaria já comprando algo seu. Não sei, queria ter a sua opinião sobre isso. Só para mostrar aqui, no próprio gráfico que a gente fez, ele já tem a resposta para você. Quando você aplica o seu dinheiro, você consegue isso aqui. Quando você aluga o imóvel, você paga isso aqui. Então, se você for aplicar o dinheiro ao invés de comprar o imóvel, você vai viver de aluguel, gastando 40, mas ganhando 80. Quanto que vai te sobrar, então? De sobra, 40. Concorda? Você gasta 40 pagando o aluguel para morar naquele lugar, só que o seu dinheiro está sendo aplicado a 80. Ou seja, mesmo morando e pagando aluguel, você, em vez de comprar um imóvel, você mora de aluguel, pagando 40, só que seu dinheiro rentabilizando 80. Ou seja, você tem um ganho de 40 mensal. Normalmente, as contas que a gente faz em 9 anos e 8 meses, se você só pegar essa diferença aqui de 0,40%, você compra aquele imóvel à vista.
que é o que a gente recomenda. Eu nunca disse, gente, que não é para comprar imóvel, que você não vai comprar imóvel na vida. O que a gente é contra é financiar um imóvel se você tá fudido e sem dinheiro, porque você tá fazendo uma dívida, certo? Entre morar de aluguel e comprar um imóvel com financiamento, more de aluguel, a diferença da parcela você guarda, que vai ser essa rentabilidade aqui, em mais ou menos 9 anos e 8 meses, arredonda aí, em 10 anos, você muda para aquele imóvel 100% pago à vista. Ou seja, você morou de aluguel naquele mesmo lugar, naquele mesmo padrão de imóvel, guardando a diferença entre a parcela e o valor do aluguel, que sempre vai ser menor. Ninguém paga uma parcela menor do que o aluguel. É impossível isso, tá? E aí você faz o quê? Você junta esse dinheiro e em 10 anos você chega lá, tá? Existe aluguel menor que parcela, tipo, de R$500? Fran, ó, para não dizer que não existe, alguns Minha Casa Minha Vida, que é aqueles bem baratos, aquelas casas de 100 mil, não sei nem se hoje existe mais essas casas de 100 mil, mas há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, a gente fez uma conta uma vez para dar uma palestra, e sim, o Minha Casa Minha Vida, por ter subsídio do governo e a taxa ser ridícula, nesse caso ficava um pouco menor a parcela. Só que aí vai de você querer morar no Minha Casa Minha Vida. Eu nunca quis morar no Minha Casa Minha Vida, porque quem mora sabe como é, bem simples, é um negócio assim. Você ouve o vizinho, eu não quero isso. Então vai depender também da tua ganância de vida. Se você quer morar numa casa melhor, com certeza, você sempre vai pagar menos aluguel do que o valor da parcela. E aí a diferença você guarda e compra aquela casa à vista. Agora, se para você tudo bem morar no Minha Casa Minha Vida, que te atende, tudo bem, se é do seu gosto, talvez fique mais ou menos elas por elas. Aí vale a pena. Mas eu não sei, é 30 anos, eu não consigo me imaginar morando 30 anos num apartamento, num cubículo, né, de, sei lá, 26 metros quadrados, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Posso estar falando besteira, mas é algo próximo disso. Deve ser menos de 30 metros quadrados durante 30 anos, meu. Para mim, isso eu prefiro morrer. Então, eu busquei outros caminhos, uma outra liberdade de vida, certo? Numa outra liberdade de vida, num imóvel de um valor um pouco maior, um pouco melhor, um apartamento mais bem localizado e tudo mais, sempre, em 99,9% dos casos, o que você paga sempre vai ser maior do que o quanto você aluga. E aí você consegue pegar essa diferença, juntar, aplicar o dinheiro e em 10 anos comprar o imóvel à vista para morar, sem pagar R$1 de juros, e aí sim, valendo a pena. Tá vendo? Não, tá bom. Beleza? Oi. Beleza, obrigada. O fundo imobiliário, ele é a longo prazo, ou se eu pegar 300 mil hoje, colocar o mês que vem eu recebo isso? Ele também é um investimento de longo prazo, mas se você aplicar hoje, mês que vem, você já está recebendo isso aqui. 2.400. Então, por exemplo, a minha casa... Ele é um bom gerador de renda para quem já tem dinheiro. Então, eu tenho muitos clientes que fazem a mentoria, que eles não querem começar do zero, como a maioria de vocês começaram. O cara chega para mim, Murilão, eu tenho aqui R$2 milhões, tá na minha conta corrente do Bradesco, eu quero aplicar esse dinheiro para ganhar uma renda mensal. A gente aplica R$2 milhões em fundo imobiliário, em ações de dividendos, e o cara já está aposentado amanhã. Acabou. Entendi. No caso da maioria de vocês não tem esses R$2 milhões hoje, então vocês têm que começar a pôr um pouquinho por mês para isso crescer, sacou? Você acha vantagem, um exemplo, a minha casa que eu moro hoje vale 300 mil. Eu vendo a casa hoje, coloco esse dinheiro no imobiliário, o que eu recebo, eu pago aluguel e o restante eu invisto. É assim que muita gente faz. Eu alugaria uma casa do mesmo valor da minha. Exatamente. E eu receberia o dobro. O dobro que eu ia receber, que seria metade, eu invisto. Você acha que compensa? Exatamente. Isso aí não só compensa, como eu tenho vários amigos que fizeram isso, né? A Vanessa tá ali com o Thiago. Minha casa hoje é quitada. A casa da minha mãe, né? Você é quitada. Eu vendo a casa, invisto dinheiro e o resto eu invisto em ações, por exemplo. Essa a ideia. Tem muitas pessoas que fazem isso. A Vanessa e o Thiago ali que estão fazendo isso, estão aplicando aos poucos o dinheiro da casa que venderam para rendimentos. Eu tenho outro amigo, o Léo, que eu sempre posto lá no meu Instagram, o depoimento dele. O Léo, quando ele fez o nosso curso há 2 anos atrás, a primeira coisa que ele fez foi vender a casa. Hoje ele está com R$200 mil já aplicados em investimento, em 2 anos. Murilo, então, eu tenho uma pergunta também. Tá, já te chamo. Então, vale a pena, sim. Muita gente faz isso. Por quê? Se você vender uma casa de 300 mil, você consegue morar nela pagando 960, só que ganhando 2 mil. Ou seja, em 10 anos você compra outra casa de 300 mil. Você vai fazendo isso e vai ficando cada vez com mais imóveis, mais rico e mais tudo, entendeu? Qualquer coisa dá pra... Pode perguntar quem é o próximo aí. Oi, a Mari. Oi, Mari. Murilo, eu tenho uma dúvida assim, se eu comprei um apartamento na planta e até ele ficar
pronto, eu vou pagar 70% do valor, vai ficar 30% para fazer financiado após a construção estar concluída. Certo. É mais vantagem eu pegar esse dinheiro e deixar investido, rendendo, ou eu quitar esses 30% que faltaria, que seria no valor de 70 mil? Mari, isso depende, porque eu não sei exatamente qual que é a sua taxa de financiamento, eu preciso saber quanto você paga de parcela, tem um monte de coisa que a gente precisaria fazer conta para saber, porque, gente, no final nada é achismo, tudo é conta. A conta é assim, ó, vale a pena? É porque a conta deu o que vale, se a conta der que não vale, não vale. É isso que a gente tem que fazer, É que também tá? daqui 2 anos que ficará pronto, teria que ver no banco a taxa de juros. Se tiver um Exatamente. juros que é mais em conta, é melhor então ficar pagando o parcelado Depende, e gente. deixar esse dinheiro rendendo, né? Depende. Dependendo da taxa de juros, né? Depende. Se você conseguir mais rentabilidade do que juros, beleza. Mas é difícil. O banco não dá ponto sem nó. O banco nunca vai dar um jurinho baixinho para você ganhar um dinheiro aplicado uma mata lá. Então é sempre uma coisa a se analisar. Mas, gente, via de regra geral, para todo mundo aqui, uma coisa: pagar juros nunca vale a pena. Em 99,999% dos casos. Nunca vai valer a pena. O Excel já até arredondou aqui para 100. Nunca vale a pena, tá bom? O que vale a pena é receber juros. Quando você aplica, quando você investe, você recebe juros. Você não paga. Se você, ao longo da sua vida, só acumular bens que te fazem receber juros, você termina bem de vida, rico, rica, etc. Se você passar o resto da vida, como quase todos os brasileiros, fazendo dívidas, carro parcelado, casa parcelada, móveis parcelados, ou seja, você passa a vida pagando juros, você vai ficando cada vez mais pobre. Pobre. Por quê? Todo o teu dinheiro está indo para o banco. Esse é o problema. Certo? Gente, é isso então. Tem alguém que tem mais uma pergunta para finalizar a última? Ou podemos ir? Já é 9h10, já eu estou cansado. Trabalhei para caramba hoje. É rapidinho, assim, hoje o tema foi sobre os mitos, né, no geral. Sim. Muito se falou sobre as ações. Quais os maiores mitos aí no caso do fundo, no sentido de desvalorização dele? O que eu preciso observar? Né? As empresas, eu tenho que ver a geração de riqueza. O fundo, o que eu tenho que observar para ter segurança no investimento dele? Ué, inquilino. Simples. Um fundo imobiliário é um imóvel. Um fundo imobiliário. Isso, um fundo imobiliário ele é um imóvel alugado, certo? Não estou entendendo nada. Fala você. Medo de você, né? Perdão, acho que tem alguém com áudio ligado aí também. Alguém colocou até aqui no chat, né, a questão da pandemia, altos e baixos, que no caso dos imóveis pode ser que afete mais, né, aquele momento, você fica um tempo... Como que funciona isso nesse caso? Gente, eu não sei de onde vocês tiraram que os fundos estão em baixa. Estou olhando aqui, ó, a não ser que eu esteja cego, eu só estou vendo de 2012 para cá a valorização. Vocês estão vendo aqui alguma coisa caindo? Normalmente tem umas quedinhas aqui, shopping, mas assim... Se tá tudo parado, não teve uma queda nisso, amor? Não. A fundo de shopping, sim, mas você diversifica, você não tem só fundo de shopping na sua carteira, você tem vários fundos. Então, ó, pelo que eu tô olhando aqui no índice de fundo, gente, eu tô vendo uma subida. Tem gente que olha isso aqui só. Não, nem em um ano tá tendo queda. Em um ano tá tendo subida. Tem gente que olha isso aqui. Nos últimos 5 dias, nossa, os fundos estão caindo, Deus me livre. Beleza, olha o último ano. Olha os últimos 5 anos. Olha o máximo. Então, deu para perceber? As pessoas estão olhando pelo lugar errado. Elas estão olhando o prazo errado. Se você botar aqui, ó, ações da Apple, eu acho que hoje teve uma boa queda nas ações da Apple. A pessoa olha isso aqui e fala, nossa... Eu não sei se é para mim só, mas só tá aparecendo a planilha, não tá aparecendo o gráfico não, tá? Ué? Para mim também. Mas eu achei que fosse a minha conexão aqui. E aqui, tá vendo agora? Sim. Vou voltar no outro exemplo. E fixa, ó. A pessoa tá olhando os últimos 5 dias e fala, nossa, olha os fundos imobiliários caindo, olha que merda, né? Aí você passa aqui para um mês, tá subindo, porque quando tá verde é que tá subindo, tá? 6 meses, tá subindo. Ah, teve períodos de queda? Teve, mas no geral tá subindo. 1 ano, tá subindo. 5 anos, tá subindo. Período máximo de 2012 para cá, só subiu. Tem períodos de queda, como eu já mostrei para vocês? Tem, mas são períodos curtos de queda. Só sobe. Então, gente, os fundos imobiliários não estão caindo, eles estão subindo. Os de shopping, obviamente, estão fechados
E por o shopping estar fechado, a gente volta aqui, ó. A gente tem que olhar os inquilinos. Se não tem inquilino pagando o aluguel, obviamente você vai ter uma queda no rendimento. Só que você não vai ter só fundo de shopping na carteira, você vai ter fundo de tudo quanto é tipo de coisa. Então a gente tem que sempre olhar, gente, para o macro, não só para o micro. O micro é olhar isso aqui, ó. A ação da Apple hoje despencou. Ó, nos últimos 5 dias despencou. Nos últimos 5 anos, ela só deu lucro. É tudo questão de olhar a perspectiva certa, gente. Nunca olhem para o curto prazo o investimento. Todos os investimentos demoram para se maturar. Olhem sempre no longo prazo, tá bom? Entendeu, Fer? Sim, obrigada, viu? Beleza. Se precisarem perguntar qualquer coisa depois, gente, me chamem no privado, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula extra sobre os mitos. Compartilharem com os amigos, com os familiares, compartilharem com aquele tio do pavê que fala para você comprar imóvel até hoje. E a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. E até mais. Beijos, bom resto de fim de semana aí.